Hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito do seguinte tema: orar sempre é a melhor opção. Então ponha isso no seu coração. Orar sempre é a melhor opção. Então, quando não se sabe o que fazer, ora. Né? Quando você acha que não pode, ora. Quando você acha que não sabe, ore ao Senhor. Quando você está alegre, ore ao Senhor. Está triste, ore ao Senhor. Está confuso, ore ao Senhor. Em todas as circunstâncias, ore ao Senhor. Portanto, orar sempre é a melhor opção. E nós vamos meditar, então, na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrada pelo evangelista Lucas, capítulo 11. 11 de Lucas, versículos 5 até o versículo 8. Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8. Apenas esses 4 versículos. E diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós tem de um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Que Deus aplique ao nosso coração a palavra poderosa dele nessa noite. Essa parábola, mais uma parábola de Jesus, onde ele vai nos incentivar a respeito da oração. Aliás, boa parte das parábolas de Jesus tem esse propósito, de despertar os seus discípulos para esse compromisso maravilhoso da oração. Bill Hybels, em um de seus livros, um livro maravilhoso, por sinal, fica aí uma sugestão para quem gosta de ler, e o título desse livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. O autor é o pastor americano Bill Hybels, pastor de uma das maiores igrejas americanas. E o título do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Lá nesse livro, Bill Hybels afirma o seguinte, que a oração é um ato antinatural. E, de fato, ele está certo. A oração, ela vai de encontro à nossa natureza. Naturalmente, nós não temos vontade, não vamos ter vontade e não conseguiremos realmente lutar em favor da oração. Na realidade, todos nós vamos nos envolver com um monte de coisas e deixar a oração para um segundo momento. Lá nesse livro, ele vai dizer o seguinte, que desde o nosso nascimento, nós aprendemos regras de autoconfiança e nos esforçamos, batalhamos para ganhar autossuficiência. Por isso, a oração vai de encontro a esses valores profundamente estabelecidos no nosso ser. Ou seja, a oração, na realidade, ela é um atentado à autonomia humana, é uma ofensa à independência do viver. Para as pessoas apressadas, determinadas a vencer na vida, para essas pessoas, parar para orar é uma interrupção desagradável, disse Bill Hybels. E de fato é mesmo. Por isso é difícil realmente vencer a nossa natureza e realmente ter uma vida comprometida de oração. Ao ensinar os seus discípulos a orar, na realidade, Jesus os ensinou a pedir a vontade do Pai.
Quando Jesus se dispôs a ensinar os seus discípulos a orar, na realidade, ele os ensinou a submeterem à vontade do Pai, a pedir a vontade do Pai. Na visão de Jesus, orar é nada mais, nada menos do que pedir a vontade do Pai, pedir que a vontade do Pai seja feita. E isso, na realidade, é um problema para a nossa natureza, e principalmente para a natureza caída. Então, tirar das nossas mãos e deixar para que Deus haja é realmente muito difícil. Lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade e confiar nele, né? Entregar toda a nossa vida ao Senhor e esperar por Ele é realmente muito difícil, muito difícil. Na realidade, a oração é deixar que Deus haja na nossa vida. Segundo o apóstolo Paulo, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, pedindo aquilo que exatamente é a vontade do Pai. E a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, nos versículos 26 e 27, que o Pai conhece a mente do Espírito e o Espírito sabe qual é a vontade do Pai. Por isso a oração que o Espírito Santo gera em nós, essa é atendida. E um detalhe curioso, isso fica claro para nós, que Deus só faz o que Ele quer. Deus só faz o que Ele quer. E um detalhe mais curioso ainda, Deus só faz o que quer, porque Ele quer sempre o melhor. Sempre o melhor. Então, na realidade, orar ao Senhor é ter essa consciência, que Deus, na realidade, não vai fazer a sua vontade, vai fazer a vontade dEle, porque Deus só faz o que Ele quer, porque o que Ele quer sempre é o melhor, e Deus sempre faz o melhor. Sempre faz o melhor. Portanto, me parece que C.S. Lewis estava realmente correto, quando lá no seu filme Terra das Sombras, ele diz lá claramente que ele não orava para que Deus fizesse a vontade dele, Lewis, mas para que Deus lhe moldasse para entender a vontade de Deus. Essa é a consciência correta para orarmos. Na realidade, quando nós quedamos diante do Senhor em oração, nós precisamos ter essa consciência, porque é isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Precisamos ter essa consciência, que na essência Deus não vai fazer a sua vontade, Deus não vai atender o seu pedido em relação à sua vontade propriamente dita. Ele vai fazer aquilo que Ele quer, porque Ele só faz o que Ele quer. Então, a maior consciência de quem ora é a consciência de que Deus vai moldá-lo para entender a vontade de Deus e aceitar essa vontade. E é isso que nós temos aprendido aqui ao longo de muitos anos na nossa quinta-feira. Assim, na realidade, a oração é falar com quem quer sempre o melhor e, por isso, sempre faz o que Ele quer. Independente de nós sermos regenerados, independente de sermos novas criaturas em Cristo Jesus, na realidade, nós ainda continuamos pecadores. E por isso, nós não conhecemos o futuro, nós, na maioria das vezes, não aprendemos direito, não aprendemos com profundidade as lições do passado, e também, muitas vezes, fazemos uma leitura errada do presente. Por isso é que, na essência, você não sabe o que é melhor para você. É por isso que Deus faz o que Ele quer e não o que você quer. Então, na oração nós precisamos entender isso. Quando eu vou orar ao Senhor, eu vou externar minhas necessidades, vou externar meus pedidos ao Senhor, não tem nada de errado nisso. Entretanto, eu preciso entender que Deus só vai fazer o que Ele quer, porque o que Ele quer é o melhor para mim. Precisamos entender isso. Hoje,
Pastor Anderson, na liturgia, já citou João 14. É o primeiro discurso dos 3 discursos de despedida de Jesus. E lá, consolando os discípulos, o pastor citou o versículo 14, mas no versículo 13, Jesus diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado. Aqui tem 3 coisas que nós precisamos relembrar ou aprender a respeito da oração. A primeira delas é a abrangência da oração é ilimitada. O que Jesus está ensinando aqui é que você pode pedir. E abra bem a tua boca para pedir. Você deve pedir, deve orar, deve suplicar. E não tem limitações. Então você pode apresentar todas as suas necessidades. Você pode apresentar as suas dúvidas, as suas dificuldades. Deve abrir o seu coração para o Senhor. É verdade. Porque o texto diz lá: e tudo quanto pedirdes, tudo. Então não tenha vergonha, apresente-se diante do seu Pai. E o texto diz, segunda coisa que nós precisamos ver aí, em meu nome, a mediação eficaz da oração. Então, na realidade, não existe oração poderosa e nem homens poderosos em oração. Na realidade, o mérito da oração não está em nós, mas sim em Cristo Jesus. Deus nos atende não é por causa de nós, é por causa de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Então, tudo que vocês pedirem em meu nome, então, o mérito é de Jesus. Então, nós não oramos fiados em nossos méritos. As orações não são atendidas com base nos méritos de quem ora, mas sim nos méritos do mediador, que é Jesus Cristo. Lá em Hebreus diz que nós nos achegamos junto ao trono da graça e alcançamos misericórdia para socorro em ocasião oportuna, diz o texto, pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo. Então, na realidade, o mérito é de Jesus. Então, ensinando os seus discípulos, já seus últimos ensinamentos, Jesus diz: tudo que vocês pedirem, então vocês podem pedir qualquer coisa, né? Em o meu nome. Agora observe bem aí o terceiro detalhe que poucas pessoas prestam atenção. E por não prestar atenção, alguns se decepcionam, ficam revoltados, porque acham que Deus é dono de um restaurante self-service, que você chega lá e pega o que quer e vai embora, e só querem saber das bênçãos de Deus, não querem saber do Deus das bênçãos. Olha o que Jesus disse aí, terceiro detalhe, bem claro, nessa palavra de Jesus, né? Isto farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, a oração só é atendida se o propósito maior for alcançado. Então, como Deus sabe de todas as coisas, e Ele só faz o que Ele quer, e o que Ele quer é o melhor, e o melhor é a glória dEle. Então, Ele vai atender a sua oração se este pedido, né, este atendimento vai glorificar Ele próprio. Então, o próprio Jesus está dizendo: pode pedir qualquer coisa, em meu nome. E se isso que você está pedindo em meu nome for para a glória do Pai, vai ser atendido. Então, o texto está deixando claro para nós que o fim último da oração, na realidade, não é o nosso próprio bem, mas a glória do Pai manifestada no Filho. Quando o Senhor atende às nossas petições e súplicas, Ele as atende para que o Pai seja glorificado, o Filho seja exaltado nele. Então, esse detalhe nós precisamos entender, né? Então, nesse sentido, nós podemos e devemos nos sentir mais consolados no momento da nossa oração. Eu estou pedindo, e se aquilo realmente vai glorificar a Deus, e se vai glorificar é bom para mim, Deus então vai me atender. Mas de repente eu estou pedindo alguma coisa, mas eu não tenho essa dimensão, eu não sei nem como vai ser o futuro. Eu estou achando que se eu receber uma bênção que eu tanto quero hoje, vai ser bom para mim. Mas eu não sei como é que vai ser amanhã. De repente aquilo que eu estou achando que é bom para mim hoje, amanhã vai ser terrível. Como Deus sabe de todas as coisas, Ele não vai me dar aquilo hoje, porque aquilo não vai glorificar o nome dEle amanhã. Então,
Todas as bênçãos do Senhor, elas são para a glória dele. A oração verdadeira, ela nunca é antropocêntrica, nunca centrada e voltada para o homem. Ela sempre é teocêntrica, centrada e voltada para Deus. Então, tudo acontece em Deus, porque é dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. É assim que nós precisamos entender. Aqui, na nossa parábola, nós temos aqui, um tempo atrás, nós estudamos várias parábolas, e nós temos aqui uma parábola ilustrativa, é uma ilustração, uma parábola de Jesus, conhecida como a parábola do amigo importuno. Nessa parábola, na realidade, Jesus quer ensinar sobre a oração, e principalmente, ele quer ensinar sobre a perseverança na oração e a certeza de que seremos ouvidos, de que Deus vai nos ouvir, e aquilo que nós estamos pedindo, se realmente é para a glória dele, ele vai nos atender. Em síntese, esta pequena parábola que aparece aqui, ela nos ensina a respeito do dever da oração, a respeito da persistência na oração e a respeito da fé, da certeza de que Deus tem prazer nas nossas orações. Então, a parábola aqui é uma ilustração, mas de um fato que era comum naquela época. Observe bem que os ouvintes originais de Jesus, eles tinham uma consciência certamente diferente da nossa em relação à hospedagem. A questão da hospedagem no Oriente Médio era algo muito sério, era algo muito importante. Todas as comunidades daquela época levavam muito a sério essa questão da hospedagem. Então, um fato como esse aqui, ilustrado por Jesus, certamente acontecia naquela época, e as pessoas sabiam disso. De repente, chega um amigo seu na sua casa, diz o texto, à meia-noite, ou um pouquinho antes, tarde da noite. Naquela época não tinha energia elétrica e ia dormir cedo. De repente o sujeito chega lá 11 horas da noite, e de uma viagem cansativa, de distância longe, a pé, no deserto, sol escaldante. O sujeito chega cansado, sujo, faminto, e é seu amigo. E ele então se sentiu responsável em hospedar aquele amigo. Mas um outro detalhe muito comum naquela época, a questão da hospitalidade era um compromisso da comunidade como um todo. Então, no momento em que eu estava recebendo na minha casa, estivesse recebendo na minha casa um visitante meu, na realidade toda a comunidade estava preocupada e de alguma forma tentava ajudar para que eu pudesse receber aquele visitante de maneira honrada. E ele saísse da nossa aldeia, da nossa comunidade, né, alegre comigo, com a minha casa, porque nós o recebemos bem, mas com toda a comunidade, porque a minha hospitalidade expressava a hospitalidade da comunidade como um todo. Então Jesus monta essa ilustração. De repente, aquele aldeão recebe esse visitante na sua casa. E ele não tinha se preparado, não tinha pão em casa, não tinha comida em casa. Mas aí ele lembra do seu vizinho, um amigo dele, e ele vai lá na casa do vizinho. E um detalhe, todo mundo sabia, naquela época, comunidades pequenas, todo mundo sabia o que tinha na sua casa. Então eu sei que lá na sua casa tem pão. Né? Porque normalmente numa aldeia pequena, a cozinha era comunitária. Certamente a esposa desse que estava recebendo o visitante deve ter dito para ele, não vai lá na casa do Everaldo, porque ele fez pão hoje à tarde, eles fizeram pão, ele tem. E eu fui no lugar certo, eu sabia que tinha. Mas ele já estava deitado com a família e tudo, e eu estou lá, e o texto conta essa história. Ele se aborrece e só vai embora, porque eu já deitei. Ele não falou que não tem. Então, na realidade, na parábola aqui, Jesus deixa claro que o problema aqui não foi nem ir lá pedir na casa dele, porque eu sabia que tinha, né? E o problema não era ir lá, isso realmente era um costume naquela época, não era a primeira vez, com certeza várias vezes aquilo tinha acontecido, obviamente mais cedo, né? E nem a falta de
condições de me ajudar. Também não. O problema aqui era a importunação, o momento. Ir lá, meia-noite, chamando na casa do outro, pedindo pão emprestado. Essa era a questão. E Jesus, então, conta essa parábola para exatamente ensinar a respeito da oração. Mas antes de eu tirar aqui algumas lições, só 3 coisinhas interessantes que essa ilustração sugere para nós. Primeira delas, que há situações na nossa vida que elas acontecem de um momento para outro e nós não estamos preparados para elas. Então, pensando naquele homem que estava recebendo o seu visitante, né, de um momento para outro, o visitante não avisou que chegaria, não sabia que ia chegar, e ele chegou e eu não estava preparado, então, para aquela situação. Isso ainda hoje acontece na nossa vida. De repente, de um momento para o outro, acontece uma situação na sua vida e você não está preparado para aquilo. E aí, nesse caso, a Bíblia vai deixar a melhor opção é orar. Você tem que pedir. E pedir a quem tem. Pedir ajuda. Essa parábola nos ensina isso. E outro detalhe interessante que essa parábola ensina, que às vezes, mesmo sendo inoportuno, nós precisamos ser persistentes, senão aquele problema não se resolve. Esse é um problema da nossa geração. Nossa geração não tem paciência e, consequentemente, não tem persistência. Não tem persistência. Ele vem aqui, ora uma quinta-feira e acha que Deus tem a obrigação de responder antes dele chegar em casa. E se não responder, ele não volta mais. Você começou a orar por uma coisa, uma semana, outra acabou, parou de orar, não quer saber mais. Essa parábola ensina para nós que muitas vezes o segredo está na persistência. Na persistência. Mas aqui, Jesus não está ensinando que nossas orações são inoportunas ou importunam a Deus. Não, não é isso que ele está ensinando. Na realidade, ele vai dizer que se nossa oração for persistente, com fé, na realidade, para Deus não é importunação. Deus atende àquela oração. É isso que Jesus quer ensinar para nós. Basicamente, a principal lição dessa parábola para nós hoje é que a oração do cristão verdadeiro, ela tem que ser com fé e com disposição persistente. Para Deus, persistência com fé não é importunação. Persistência com fé não é importunação. Então pode orar. Pode orar 1 ano, 2 anos, 38 anos, como aquele homem lá de Betesda. Ore ao Senhor. A melhor opção sempre vai ser a oração. Observe bem que, na realidade, esse texto que nós acabamos de ler aqui, o versículo 9, Jesus continua falando da oração e ele vai dizer, por isso, ou seja, em virtude desta parábola que eu acabei de contar, disse Jesus, né? Vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. E aí agora, ele acaba concluindo a sua parábola, dizendo o seguinte, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha o verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. E o Espírito Santo saberá fazer a oração correta. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, meus queridos irmãos, não podemos esquecer que tudo vem de Cristo. Tudo acontece por meio de Cristo. E tudo para a glória de Cristo. Então nós podemos apresentar a Deus todas as nossas necessidades. E elas serão supridas. Desde que
o suprimento dessas necessidades glorifiquem a Deus. Não esqueça disso. É isso que a parábola ensina para nós. Você pode pedir, pode ser persistente, né? Porque a persistência com fé, para Deus, não é importunação. Não. Deus não vai se aborrecer com você. Pode pedir. É isso que a parábola ensina para nós, né? E aí, no momento que tudo estiver preparado, Deus age em seu favor. Então, oração é isso. Oração não vai mudar Deus. Deus é imutável. Os decretos eternos de Deus são imutáveis, são absolutos, são perfeitos. A oração muda quem ora. Então, quanto mais você vai orando, mais Deus vai moldando você, até você entender o que realmente glorifica a Ele, Deus. Esta é a oração verdadeira. E é isso que Jesus ensina para nós. Por isso que sempre, em qualquer circunstância, a oração é a melhor opção. Ore. E como diz a Bíblia, sem cessar. Nesse tempo de pandemia, o que nós mais precisamos fazer é orar. Orar. Orar para Deus nos guardar, orar para Deus nos proteger, orar para Deus nos abençoar, mas principalmente orar para Deus nos ensinar, para Deus nos fazer entender, para Deus nos fazer aproveitar esse tempo, para Deus entender, para Deus nos fazer entender qual é a vontade dEle. É isso que nós precisamos fazer. E é esse que Jesus está ensinando para nós aqui. Então, a oração persistente, com fé, para Deus não é importunação. Pode orar. Deus vai te responder. Que Deus te abençoe. E vocês que estão em casa nos acompanhando, que Deus abençoe vocês também. E todas as famílias aqui representadas. Que a graça do Senhor seja com todos vocês. Amém?